uns aos outros. Essa é uma expressão muito usada na Bíblia. Jesus usou essa expressão pelo menos umas 37 vezes. Então nós temos aí uma expressão muito usada e saída justamente da boca de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que é muito importante. Tudo na Bíblia que você vê repetidas vezes, isso significa que é algo importante que está sendo enfatizado. Então, na cultura dos hebreus, na cultura judaica, eles usavam muito repetições para enfatizar uma ideia. Então, essa expressão é usada várias vezes na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e assim devemos tomar atenção, entender o que ela significa e colocar em prática. Então, o tema da mensagem é uns aos outros. Essa é a primeira mensagem, é uma série de 4 mensagens, e o subtema, o mistério da mutualidade. Então, o que é mutualidade? Seu significado vem de mútuo, que quer dizer recíproco, exercício da reciprocidade. Descreve o dever que cada crente tem para com o outro enquanto membro do corpo de Cristo. Origina-se da expressão bíblica uns para com os outros. Esse ministério foi exercido por Cristo e entregue aos cristãos para que fosse praticado, evidenciando assim a perfeição da vida cristã. Então, como cristãos, nós vivemos em uma crescente. Então, o cristão ele nasce de novo quando aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a sua vida, a sua jornada, a sua caminhada cristã é um aprendizado para que ele cresça espiritualmente, a fim de atingir a maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual é a exemplo de Cristo, porque Ele é a medida da estatura que nós devemos alcançar. Então, quando nós pensamos que já somos maduros, porque temos 20 anos de fé, não temos mais nada para aprender, já sabemos de tudo, aí nós não passamos de crianças, ainda tem muita coisa a aprender. Então não chegamos nem aos pés de Jesus, diante do seu testemunho, de sua vida, da forma como Jesus vivia a sua fé. Então é importante que nós também desenvolvamos esta fé à luz das Sagradas Escrituras e a exemplo de Cristo. Então vejamos como Jesus exerceu esse ministério e quando designou os seus discípulos que fizessem o mesmo. Então Jesus executou e pediu que os seus discípulos também o fizessem. Nós vamos observar isso durante esses estudos. Primeiramente, Jesus exerceu esse ministério quando agiu com compaixão. Então, Jesus Cristo, em muitos momentos do seu ministério, ele demonstrou essa ação da mutualidade, quer dizer, o cuidado de uns para com os outros, quando ele agiu com compaixão. A palavra compaixão significa sentimento piedoso, de simpatia com a tragédia pessoal de outro, acompanhar o desejo de minorar participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, compaixão nada mais é do que você sentir a dor do outro, e não só sentir, mas compadecer-se e poder fazer algo em favor daquele infeliz que está sofrendo. Então, nós precisamos desenvolver este sentimento de compaixão, assim como Jesus teve. Então, é quando você olhar para o mundo, e ao invés de você amaldiçoar o mundo, vamos tudo para o inferno, essa carrada de cano. Não.
olhe para o mundo e diga: Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Me ajuda, Senhor, me dá força, coloca as palavras certas na minha boca, para que eu possa falar o amor de Cristo para essas pessoas. Não é essa atitude de compaixão. É olhar para a miséria do povo que está perecendo, não só miséria no sentido financeiro, no sentido material, mas a miséria espiritual, irmãos, que o mundo vive. E o mundo precisa de compaixão. A gente precisa ter compaixão das pessoas para que a gente possa dar a elas a oportunidade de conhecer a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro amor que vem do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Vamos ver aqui um exemplo claro dessa compaixão de Cristo. Mateus 9:36. Diz assim a palavra: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, aqui o Senhor da Seara, Jesus estava vendo as multidões e tendo então o coração contrito diante da necessidade daquela multidão. Aquela multidão ele via como alguém necessitado, por mais que eles tivessem muitas coisas, mas lhes faltava o principal, que era Deus em seus corações, a fé genuína que traz salvação. Aqui, nesta passagem de Mateus 9, essa compaixão de Cristo fez com que ele anunciasse o evangelho dessa multidão, pregasse o evangelho dessa multidão, saciasse a fome espiritual dessa multidão. Então, assim, a compaixão foi demonstrada a este povo. Lá em Mateus, verso 14, diz assim: desembarcando Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Esta passagem não é uma passagem da multiplicação dos pães. Então, Jesus, ao descer do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão para aquela multidão e agiu, teve uma ação. A primeira ação foi curar os enfermos. A segunda ação, saciar a sua necessidade física, que seria ali a fome que eles estavam ali procurando Jesus o dia todo, seguindo Jesus. Jesus havia cruzado o mar, eles foram seguindo por terra, e ali naquele momento eles precisavam ser saciados. E a compaixão de Cristo foi derramada sobre eles, dando a eles a oportunidade de reconhecer o único e suficiente Salvador. Um exemplo que nós temos dessa compaixão, irmãos, que poderíamos destacar aqui na Bíblia, ela está em Lucas, vai colocar sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 10. Passagem bastante conhecida, a passagem do bom samaritano. Com Lucas 10, 25 ao 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem desceu de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos,
retirando-se, deixaram semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou por largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou por largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou perto e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, prensou-lhe as feridas, aplicou-lhe óleo e vinho e colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Esta parábola, irmãos, Jesus conta com o intuito de mostrar aqueles homens intérpretes da lei qual era realmente a função, da mutualidade. O que é ter compaixão? Os judeus foi um povo muito arrogante, foi um povo que se exaltou demais e se achava melhor que todas as outras nações. Que eles eram melhores? Sim, porque foram um povo escolhido por Deus, Deus os abençoara. Mas esse não deveria ser o motivo de eles se tornarem tão arrogantes e não querer ser superior aos demais. Muito pelo contrário, Jesus veio ensinando a humildade. Se Jesus, sendo Deus, se fez homem, e sendo homem se fez servo, ele demonstrou toda a humildade do seu proceder, o contrário do povo judeu, e se exaltava. Então eles imaginavam que o próximo seria aquele que estivesse na sua mesma linha de sociedade. Digamos assim, para um judeu, um fariseu, o próximo para ele era outro fariseu. Ele nunca imaginaria que o próximo poderia ser um samaritano, poderia ser alguém de outra nação. Não, isso aí não era aceitável diante dos olhos dos judeus, principalmente os religiosos, como diz aqui o texto, os intérpretes da lei, provavelmente aqui os fariseus. Então estes homens, eles se achavam muito maiores e melhores do que os demais. Jesus então conta uma parábola, e nessa parábola ele mostra a realidade da visão religiosa e a realidade da visão bíblica, da visão de Deus. Como é que Deus quer que a gente trate o próximo? E ele usa então a figura de um samaritano. O samaritano é com os judeus, mas foi justamente um samaritano que socorreu os judeus. Aqui na história traz a ideia de que um judeu, ele foi assaltado, deram muita pena desse homem, ele ficou quase morto, e aí veio um religioso, aqui o texto chama de sacerdote, Veio um sacerdote, e quando viu o homem cair ao chão, diz o texto que ele passou por largo, passou por longe, para não socorrer aquele necessitado. Veio um levita, que é outro nome religioso, alguém que lidava com a música, com a parte de adoração do templo, e então este fez a mesma coisa, passou por longe. Mas de repente veio quem? Um samaritano, quem os judeus odiavam. E aí o que o samaritano fez? Passou por perto e teve compaixão daquele homem que caiu, descendo do seu cavalo, socorreu aquele homem de imediato, fez os primeiros socorros, depois levou até a hospedaria, ainda pagou para que ele fosse cuidado lá. Quando ele voltasse, se ainda tivesse alguma coisa para pagar, ele se responsabilizou em pagar a dívida que o homem causasse. Irmãos, que exemplo de compaixão! Jesus usa essa parábola justamente para refletir a
algo divino, algo que vem dos céus, porque foi justamente isso que Deus fez conosco. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o que foi que Jesus Cristo fez? Nos amou. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores, mortos, inimigos de Deus. Deus enviou seu Filho para dar vida a nós. Também que maravilha. Essa é a compaixão de Deus. Que Ele deseja que a gente exerça aqui na terra. Assim como Ele teve compaixão de nós, devemos ter compaixão dos outros. E sabe, irmãos, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de ter compaixão para com os nossos inimigos. Jesus ensina que devemos amar os nossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. A consciência daquela pessoa vai pesar. Vai fazer tanto mal para essa pessoa, e na oportunidade que ele teve para me fazer o mal, ele retribuiu o mal que eu faço, ele me fez o bem. E é isso que Deus faz conosco. Tanto mal que nós fazemos contra Deus, e Ele sempre que tem a oportunidade, Ele faz o bem a nós. Isso deve nos trazer uma lição grandiosa para a nossa vida, que é imitar a Cristo, copiar o seu exemplo, tendo compaixão de uns para com os outros. Compadecer-se é sentir a dor do próximo, é se importar, fazendo algo para amenizar o sofrimento dele. Então eu preciso aprender a ter compaixão. Eu preciso praticar a compaixão. E isso só é possível agindo com mutualidade, cuidando uns dos outros. Em segundo lugar, Jesus exerceu esse ministério da mutualidade quando ele agiu com justiça. Justiça é aquilo que está em conformidade com o que é reto. É a qualidade do que está de acordo com o cumprimento da lei. Justiça é um dos atributos que compõem o caráter de Deus. Por ela se exige que todos os atos dos seres morais estejam conformados à sua santidade. Em sentido prático, ser justo é fazer somente aquilo que for bom e para promover o bem. Em última instância, significa ser e fazer somente aquilo que for agradável à vontade de Deus. E aí a pergunta que ele quer falar: irmão, você tem sido justo? Às vezes a gente luta por justiça, mas uma justiça própria, não a justiça de Deus. A gente quer que todo mundo se ferre, mas que eu me dê bem. Então isso não é justiça, né? Justiça é igualdade. Direito igual a todos. Direito que eu tenho, é o direito que você tem. Então assim nós devemos agir com justiça. Lucas 20, 25 diz assim a palavra de Deus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa passagem é muito intrigante, muito interessante, porque haviam então os discípulos e alguns religiosos que queriam pegar Jesus na palavra. E havia uma questão muito polêmica entre os judeus, que era a questão do tributo. É justo dar um dinheiro a uma nação que nos roubou a nossa terra? Porque Roma havia tomado posse de Israel e estavam ali cobrando impostos. Eles tinham que pagar impostos a Roma. E aí é justo isso? Os judeus não consideravam isso justo. Mas havia uma justiça nisso. Qual era? Deus estava pesando a mão
porque os judeus eram desobedientes, porque os judeus não faziam a vontade de Deus, e Deus fazia com que eles sofressem na mão de outros, por conta da desobediência. Havia justiça, a justiça de Deus estava sendo aplicada no povo. Jesus então, sabiamente, pediu uma moeda. E nessa moeda havia uma esfinge, havia um rosto. E nesse rosto era o rosto de César, o imperador. E ele pergunta: de quem é a esfinge? De quem é essa face nessa moeda? Aí então disseram: de César. Então a resposta de Jesus, se era justo pagar tudo para César, foi: dê a César o que é de César. Mas não esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. Naquele momento, aquela moeda era o mínimo que eles deveriam dar ao Império Romano. Mas havia algo muito mais importante que os homens estavam esquecendo de dar, que era a própria vida a Deus. Deus nos deu a vida para que a gente viva para a glória dele. Então ele é merecedor disso. A ele toda honra e toda glória. Mas os homens esquecem disso. Justiça, ela deve ser vista na ótica divina. Deus ele tem uma justiça e ela deve ser, devemos lidar com ela bem atentos e sermos corretos diante desta lei do Senhor. Lá em João 8,7 diz assim: como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Vocês lembram dessa passagem, né? Uma mulher foi pega em adultério e os religiosos trouxeram ela para Jesus julgá-la. E aí a justiça de Deus, às vezes, é diferente da justiça dos homens, porque a justiça de Deus é justa. Ela vê todos os parâmetros. Ela não se baseia apenas em um lado da história. Infelizmente, a justiça dos homens, ela pende muito. Ela muitas vezes dá mais crédito a um lado da história do que o outro. Então, quando julgar alguma coisa, é importante que a gente veja os dois lados, avalie os porquês e os motivos, para então tomar uma decisão. Aqui no texto, uma mulher é traga porque foi pega em adultério. O que é que acontece? Quando alguém está adulterando sozinho, não? Precisa ter um parceiro, né? E onde é que está o parceiro? Vocês vão perguntar: sua mulher tem um homem que estava com ela. Tinha que estar os dois aqui. Jesus não falou nada disso, mas fez com que eles pensassem nessa questão. Mas como o intuito era pegar Jesus em deslize, Jesus era mais sábio do que os homens, sempre será, é Deus. Logo, isso não é possível. Assim, quando trouxeram a mulher, Jesus então usou esta frase: aquele que estiver aqui entre nós, que nunca cometeu um pecado, ou que esteja sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí continuou lá escrevendo na rede, de cabeça baixa, e aí pouco a pouco eles foram saindo, pouco a pouco, quando de repente ficou só a mulher de Jesus. Jesus levanta a cabeça e pergunta: e aí, mulher, onde estão os meus acusadores? Ele disse: Senhor, só sobraram eu e o Senhor. Então eu te perdoo, vá e não peques mais. Naquele momento, Jesus agiu com justiça. Seria injusto a aplicação da lei sobre aquela mulher, sendo ela apedrejada, porque o parceiro não estava junto, porque estava vendo só lado. Jesus seria injusto se julgasse dessa forma, porque a lei da época dava então direito à pessoa que for pega em adultério ser apedrejada pela população. E aí, essa era a lei da época. Mas como não estava sendo julgada da forma correta, aquele julgamento não era justo. E a lei de Deus não abraçava aquele julgamento. Temos um exemplo que está em Mateus 20, do 1 ao 16. Mateus 20,
João 16. Parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora sexta, e na hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, entrou outros que estavam desocupados, e perguntou: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então me disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e pagarei o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, receberam um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberia mais, porém também eles receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo nos igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou não são meus ou são maus os teus olhos, porque não sou bom? Porque eu sou bom. Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos chamados e poucos escolhidos. A parábola aqui, ela traz um caso de justiça referente à salvação. Então, o final aqui da parábola aponta para a salvação, para os chamados de Deus. Uns são chamados quando criança ainda, outros já na idade bem avançada, alguns muitas vezes no leito de morte. E aí, estes todos vão ter direito de entrar no céu, independente do tempo de fé que eles tiveram. Lembra do homem lá que estava crucificado com Jesus? Naquele momento, aquele homem aceitou Jesus e Jesus ofereceu a ele o reino dos céus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tantos outros que passaram a vida toda, que sofreram, foram perseguidos, vão ter o mesmo direito de entrar no céu. Porque é um presente de Deus. Na verdade, a nossa ida para o céu não é pelo nosso trabalho, não é pelo nosso esforço, mas pura graça. E é essa graça que nós vemos aqui nessa parábola. Jesus, quando foi chamar os primeiros trabalhadores de manhã cedo, ele perguntou, ele justou o preço. Quanto é a diária de vocês? 1 denário. Pronto. Vocês vão trabalhar na minha fazenda, no término do dia, eu pagarei 1 denário a vocês. Então foi um acordo que houve. Jesus não foi injusto, a história aqui, né? Não há injustiça, porque houve um acordo. Os que chegaram por último, que trabalharam apenas 1 hora e receberam o denário, receberam uma porção a mais ou maior de graça, que é favor imerecido. Ele não merecia um denário, mas o Senhor resolveu dar. Assim, não somos nós. Nós temos sido chamados por Deus, estamos num trajeto de caminhada, e devemos lembrar, irmãos, que durante essa caminhada, muitos vão partir na nossa frente, outros vão chegar depois de nós,
mas o importante é que todos vão ter o mesmo destino, todos vão chegar no mesmo destino, independente do momento que partiram daqui, a chegada lá será igual. Então, entendemos que Deus tem uma promessa de salvação e ela está sendo estendida a todas as pessoas. Não importa o que elas foram ou o que fizeram, mas o importante é que elas reconheçam o Senhor Deus como único e suficiente Salvador. Essa é a importância, essa é o acordo que está sendo feito. Então, se recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a justiça de Deus recairá sobre nós, independente da época, independente do tempo, independente de qualquer coisa. Pois aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele é justificado, pois, mediante a fé, e terá paz com Deus. Ser justo é agir com a justiça de Deus, lembrando que com a medida em que medimos, nos medirão também. Então, tenham cuidado. Às vezes, a religiosidade nos faz pessoas duras e queremos condenar as outras pessoas que não têm a mesma prática que nós. Então, antes de condenar qualquer pessoa, lembre-se que um dia você já esteve naquela condição e alguém teve misericórdia de você, alguém teve compaixão de você, alguém derramou graça. Por isso que você está onde está hoje. Se não fosse o agir de alguém tendo essa prática com você, você continuaria perdido e caminhando para o inferno. Então é importante que a gente haja com justiça, porque nós também fomos justificados mediante nossa fé. Jesus exerceu esse ministério da mutualidade quando agiu com misericórdia. Lucas 18:39. Os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vocês lembram da história do cego de Jericó? Então, essa história relata então o fato de um homem cego ouvindo o tumulto de pessoas e ele pergunta: quem vem aí? Ele disse: é Jesus, o Nazareno. E ele começa a gritar, pedindo socorro a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. Naquele momento, Jesus, ouvindo aquele clamor, vai até aquele homem e lhe dá cura, derrama a sua misericórdia sobre aquele homem. Então, eis aí o exemplo de como Jesus agia com misericórdia. Enquanto a multidão e o povo que estava ao redor daquele cego dizia: te cala, para de atrapalhar o homem, o está passando, para de gritar. E ele gritava ainda mais forte, porque ele queria ajuda, ele precisava de ajuda. E Jesus percebeu isso, deixou a multidão para atender um necessitado. Lucas 23:43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O malfeitor da cruz não é o ladrão bom. Alguns dizem, né? Eu tenho um ladrão bom e um ladrão ruim. Será que como é um ladrão bom? É aquele que chega para vocês: você está tão bonita hoje, gostei do seu relógio, você me faz um favor e entrega ele? É um ladrão bom, né? Ele está pedindo com toda a educação, né? Não existe ladrão bom, é um malfeitor. E esse malfeitor reconheceu o seu mal feito. Ele tinha feito muita coisa ruim. Ele disse para o outro: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem nem o mal fez. Então ele reconheceu que Jesus Cristo era justo. Era um homem que não merecia estar naquele lugar. E reconheceu o seu pecado, a sua falha, o seu erro. E ele pede socorro a Jesus. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele agiu de misericórdia. Aquele homem nunca foi para a igreja, aquele homem nunca leu a Bíblia, aquele homem nunca foi batizado, mas aquele homem nós vamos encontrar no céu. A pessoa, na nossa ótica religiosa, é impossível. Não, aquele homem jamais
quero perto de mim. Mas a ótica de Jesus, o trato de Jesus é diferente. Ele agiu com misericórdia, dando àquele homem aquilo que ele precisava naquele momento, e era a salvação da sua alma. Um exemplo que nós temos dessa misericórdia, para a gente avançar aqui, em Marcos 7, 24 a 30. Marcos 7, 24 a 30. A história da mulher Ciro e Mélia e a sua filha endemoniada. 7, 24 a 30. Levantando-se, partiu ali para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espíritos imundos, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega e de origem Ciro-Finéia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se partem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhes disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois os demônios a deixaram. É uma história interessante, irmão, dessa mulher, porque Jesus usou uma expressão dura com ela. A expressão de que ele não havia vindo para salvar os judeus, ele havia vindo para salvar o perdão dos gregos, mas havia vindo para salvar os judeus. A minha palavra é os judeus. O que é que tem a ver contigo? E ele chamou ela de cachorra, né? Sai daqui, você, na frase inteira. A expressão que ele usa traz essa ideia de que o que ele tinha a oferecer era para os judeus e não para os gregos. Ele está fazendo um teste, uma prova na fé daquela mulher. E então aquela mulher disse: mas Senhor, eu entendo o que o Senhor diz, mas entenda o que eu quero dizer, que os cachorros ficam debaixo da mesa e recebem pelo menos as migalhas. Eu estou te pedindo um favor, me dá pelo menos as migalhas. Qualquer coisa que o Senhor me der já é muito. É só isso que eu te peço. E Jesus viu a humildade daquela mulher, e por ver a humildade daquela mulher, ele agiu com misericórdia, mesmo ela não merecendo, mesmo ela não sendo uma judia, ainda assim, Deus derrama da sua graça, trazendo a salvação daquela família, daquela jovem que estava possessa, e assim Jesus elogia depois a fé daquela mulher. Diz: olha, foram poucos os judeus que veio nessa fé, e essa mulher demonstrou. E assim nós também, irmãos, devemos observar como anda a nossa fé em Deus, para que então a sua misericórdia seja estendida mais e mais sobre nós. Ser misericordioso é não retribuir o mal com o mal, mas sim estender a mão ao necessitado e lhe firmar os passos, para que siga adiante em direção a Deus, sob o reflexo da luz de Deus que reflete em ti. E por último, Jesus exerceu esse ministério da qualidade quando agiu com amor. João 13:1. Olha, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, e passando deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a prática do amor de Cristo, ela é relatada em vários momentos. Os evangelhos estão repletos
de demonstrações de amor. E uma destas, a afirmação que é dada aqui em João 13:1, é que Jesus Cristo amou cada um dos seus discípulos até o fim, até o momento de sua morte. João 15:9, como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei vós no meu amor. João 15:9. E Lucas 10:27, a isso lhe respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos, Jesus resume em apenas 2, e a prática do amor está aí fixo neste mandamento. Então, o que se destaca aí é justamente o amor. O amor que Cristo teve por nós, o amor que ele demonstrou aos seus discípulos, o amor que lhe fez ir até a cruz, o amor que trouxe ele de volta à vida, é este mesmo amor que derrama sobre nós e deseja que nós transmitimos este amor para outras pessoas. Assim é o amor que Deus quer que a gente viva. É a prática mútua, não de um sentimento, mas de uma decisão, de uma escolha. Amar é uma escolha na qual nos doamos e nos sacrificamos pelo bem-estar do próximo, cumprindo assim o mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Concluindo então, amados, temos de Deus este grande ministério que nos foi dado através do exemplo do seu Filho Jesus. Agora, o que nos resta é seguir os seus passos, executando esta grande missão da mutualidade. João 13:15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Irmãos, não tem maior exemplo do que esse. Jesus é a luz divina que nos dá direção à vida de santidade, a uma vida plena, a uma vida de maturidade. É importantíssimo que nós sigamos os passos de Jesus. Assim como Jesus fez, façamos nós todos aos que estiverem ao nosso redor, ao nosso próximo, amando assim como somos amados por Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esta palavra. Nos fortalece, Pai, nos dá ânimo para que coloquemos essa palavra em prática, para que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas verdadeiros praticantes, que assim como o Senhor tem demonstrado esse ministério da mutualidade, o Senhor convoca os seus discípulos a fazer o mesmo, assim como o Senhor viveu a expressão de compaixão, misericórdia, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros. Assim também, Senhor, possamos nós agir da mesma maneira, tendo compaixão, misericórdia, amor, para que assim Teu nome seja exaltado e glorificado nesta terra. E na glória celestial, ó Pai, possamos receber de Ti a recompensa de todo o esforço, de todo o trabalho, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Assim, ó Pai, fortalece a nossa fé, dá-nos ânimo a cada dia para trabalhar, para batalhar, para trazer mais e mais pessoas para os Teus caminhos, porque eles estão no mundo perdidas, sem um Salvador, e precisam, ó Pai, entregar a vida em Tuas mãos. Peço que a igreja continue em oração. Gostaria de aproveitar essa oportunidade
fazer um convite a você que ouviu esta palavra e entendeu a importância dela. Você percebe que é necessário que você entregue a vida a Jesus. Se nesta noite você deseja entregar a sua vida a Jesus e provar este amor, vivendo este amor, praticar este amor juntamente conosco, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém essa noite gostaria de entregar a vida a Jesus? Maravilhoso Deus e Pai, em Tuas mãos colocamos as nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores de nada, mas o Senhor tem sido generoso, misericordioso e compassivo. Assim, ó Pai, nos concede da Tua graça, do Teu amor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.